Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados ouvintes. Esse aqui é o Estação Dopamina, o seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. De maneira leve e bem-humorada, nós abordaremos temas sobre o cérebro. Afinal, o cérebro é o mais fascinante dos órgãos humanos, não Pois é, é, o Marcelo? centro de controle, né? Então, Pedro, você recentemente comentou que leu um livro, né, da Anna Lembke a É, respeito da isso mesmo. nação dopamina, né? É, Como é que foi esse livro? é o livro Dopamine Nation em inglês, é o Nação Dopamina em português, né? Anna Lamb, que é uma psiquiatra de uma, acho que é de Stanford, uma conceituada universidade dos Estados Unidos, né? Muito Uhum. respeitada, e ela escreveu sobre a dopamina. E hoje nós vamos falar sobre a dopamina e vamos falar um pouco sobre esse livro, Pois né? é, Afinal, nós somos a estação dopamina, né? Então tudo, a gente não poderia deixar de falar algum dia sobre a dopamina. tudo a ver com a gente, né? A É. dopamina, assim, está relacionada, né, a todos os estímulos que a gente tem de prazer, né? Mas se tivermos excesso da dopamina, isso pode nos trazer problema, né, Pois Pedro? é, e uma coisa interessante que a Ana Lemb que fala é que atualmente a gente vive uma era de excesso de dopamina. A gente está inundado de dopamina. No passado, na época lá do homem das cavernas e tal, Aham. ele não tinha um acesso tão irrestrito à dopamina, né? Dopamina é basicamente prazer, digamos. Não é só isso, né? Sim. Mas vamos fazer Aham. um resumo aqui, É, pessoal. se a gente Prazer. puder resumir em É, uma palavra, né, seria a palavra prazer, prazer, né? hedonismo, Recompensa, né? recompensa, o centro da recompensa no cérebro. Então, atualmente, com alguns cliques, você já consegue liberar altas quantidades de dopamina no seu corpo. Não são só drogas que liberam dopamina. Você está lá nas redes sociais liberando dopamina. Então, algumas pessoas estão vivendo muito nas redes sociais, se perdendo na vida real, né? E o pessoal até chama de drogas digitais, né? Os smartphones, games e tudo isso. Então, a gente vive num mundo que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse ciclo vicioso do excesso de dopamina, né? Porque o excesso de dopamina, né, Marcelo, vai atingir algumas áreas cerebrais, principalmente no centro da recompensa, né? Aham. Que vai ter uma atividade muito parecida com um vício, não é? Pois é, interessante falar sobre vício, né, Pedro? Porque é, aquela substância, aquele estímulo, aquilo que gera, né, o vício em geral tem aquela, aquele boom inicial, né, Uhum. aquele prazer máximo e a pessoa busca esse prazer máximo e nunca mais vai conseguir aquele prazer da primeira vez, Pois né? é. A É cada gente vez vê. maior a necessidade, né? Muitas vezes tem esse fenômeno, né? Você precisa de quantidades maiores da droga para conseguir isso, né? Pois é. E aí a gente está falando sobre, em resumo, a gente está falando sobre tempo, né? Quanto tempo a gente às vezes gasta, deixa de fazer coisas que são importantes, que geram às vezes renda para você, ou convivência ali, né, com a sua família, com seus amigos, com as suas pessoas queridas, para, né, ficar ali conseguindo, Liberando né, dopamina. liberando dopamina ali, e Eu realmente. vejo assim que a gente vive numa era assim de hedonismo, uma era do prazer. Algumas pessoas só pensam em prazer e dopamina, não só sexual, né? Aham, Tem o prazer de receber um like no Instagram, um like no TikTok, ter aham. muitos seguidores também. Isso gera prazer e isso ativa o centro da recompensa. Então, algumas pessoas se tornaram escravas do prazer, eu acho, né? Pois é. E a vida não é só prazer, né? Existem muitos outros sentimentos importantes na nossa vida e nobres também, que a gente precisa conviver. Felicidade, né? Afeição, Aham, saudade, aham. vínculo. Tu, é, Tem muita coisa além do prazer. A gente precisa É, viver a nossa vida e não ficar exato. só restrito ao prazer, game, né? A É. pessoa fica lá viciada em games, tudo. É interessante, né, Pedro? Porque as coisas que geram prazer e dão trabalho, né, para se conseguir, né? Por exemplo, a pessoa que corre uma maratona, né? Quanto tempo ela se preparou para aquilo e qual o trabalho, assim, né, mental e o esforço físico que ela faz para obter né, aquela recompensa de chegar no final, né? Falar, pô, completei aqui uma maratona, né? Talvez tenha um paralelo com a pessoa que simplesmente com um jogo, né, tem um prazer
claro que não tem toda a significância para a pessoa desse trabalho, né, continuado aí que a pessoa obteve para ter o prazer de completar a maratona É. ou de, né, passar num concurso, né, assim, difícil. Por exemplo, se você fica muito viciado em grandes prazeres, né? Não só das drogas, mas de algum comportamento repetitivo que te leva a um grande prazer, você não valoriza mais os pequenos prazeres. E Pois os é, pequenos prazeres também são incríveis, são muito importantes, né? Assistir exato. ao pôr do sol junto É, com os colegas, pisar na grama é, descalço, né, tomar tomar uma um banho de chuva, água, né? brincar na chuva, tomar um Pois banho de é. água fria. Aham. Tem muita coisa legal que são Levar pequenos aquela prazeres, babada do né? cachorro, assim, É. né? Pô, isso é legal demais, né? Então, o pessoal agora está focado nesses grandes prazeres e esqueceu os pequenos prazeres, esqueceu os outros sentimentos, escravos do prazer, escravos da dopamina, era do hedonismo, não é? Pois é. E só pegando aquele gancho do trabalho que às vezes dá para a gente obter alguma recompensa assim válida para a vida, né? Como a pessoa às vezes está já habituada a ter pequenos prazeres ali o tempo todo com É, mínimo esforço, né? Isso às vezes pode gerar uma dificuldade da pessoa mudar, né, o foco, né, e começar a obter, né, assim, ter ideias de fazer algo maior na sua vida, né? ela perde o foco e o objetivo para ficar com atitudes repetitivas, né? Porque tem dois tipos de vício, né? O vício que todo mundo conhece é aquele vício das drogas, né? Aham, Que cocaína, tudo isso, né? Mas tem o vício também de um comportamento, né? Isso aham, já está bem estipulado aí na literatura, que esse é aham, uma outra forma de vício, né? aham, Então a pessoa cria uma adição a um certo comportamento. exato. Fica viciada no Facebook, no Instagram, no TikTok, né? Aham. E olha só, que coisa, as crianças e os adolescentes que ainda têm o cérebro em formação, qual é o impacto, né, disso no cérebro em formação das crianças e adolescentes, né? Pois A é. gente tem que tomar cuidado muito com as nossas crianças e adolescentes para evitar um excesso de uso da internet, dos games, Exato. tudo. É, esse mundo atual não tem volta, né? Assim, É, daqui a gente vai cada vez mais evoluindo, né, em tecnologia, mas realmente a gente precisa e a gente, enquanto ser humano, não é preparado para isso, né? Para ter esse tanta tipo de. dopamina, assim. Exato, A né? gente pensa o Mas nome das cavernas lá, sem nenhuma dopamina. pois é. O máximo para ele era conseguir dormir num lugar quente, né, e jantar, né. Pois é, mas a gente tá aqui falando mal das redes sociais, mas é claro que tem coisas boas também, né, incríveis, a hiperconectividade do mundo, e tal, né, a gente consegue falar com alguém lá do Japão, sei lá, da Europa, em Pois um é. segundo, né, então isso é incrível, o quanto a gente consegue trocar conhecimento nas redes sociais que não tinha antes, na internet, né, então traz muitas coisas boas, mas a gente tem que saber que traz alguns malefícios também, Pois né. é. E interessante, né, essa rede de afinidades que a gente vai criando, né, às vezes um tema, que você nunca pensou, né, em escutar, às vezes te prende, né, e gera realmente alguma coisa muito positiva, né, você vai criando ali comunidades de Um interesses vínculo, em comum, né, é. e isso pode escalar para alguma coisa muito positiva, né. Ou para uma coisa muito negativa, né. Pois é, a gente O que está a gente tentando chama de evitar o negativo, né. pra isso que a gente tá falando disso, né, pra tentar evitar. Exato. Por exemplo, às vezes uma rede social, na verdade, pode se tornar uma bolha social, né, as pessoas ficam em bolhas ali e não tem mais o contato, não escuta mais o que o outro quer falar, não tem mais ideias e opiniões diferentes, você precisa estar aberto para os outros pensamentos, mesmo que você não concorde com esses pensamentos, né. Eu acho que é importante, né, você estar aberto, ser flexível, né, e não ficar restrito a uma bolha social, né. Você É. encontra pessoas que pensam igual a você e fica ali só com as pessoas. Realmente isso pode diminuir a sua capacidade de crítica, né, sobre os mais diversos assuntos, né? É, pois é, mas é um assunto, assim, que ainda está muito estudado, assim, inclusive tem alguns estudos mostrando uma certa relação de rede social, uso de Facebook com depressão, uso de Facebook com ansiedade, mas ainda é uma coisa que não está tão certa assim, né, nos estudos. A gente não Aham. sabe causa, consequência, se É, a pessoa está deprimida e vai usar mais o Facebook, ou se é o Facebook que causa depressão na pessoa, ou se os dois causam, a gente a, ainda não sabe direito, né. a história do ovo ou da galinha, É. né? O que que veio primeiro. Mas pegando um gancho,
com uma coisa que você falou a respeito de cocaína, né, Pedro? Cocaína é uma substância assim que libera dopaminas em doses Maciço, né? cavalares, né? E aí eu me lembrei daquela história dos congelados da Califórnia. Você lembra dessa história? Não, fala aí pra gente. Então, na Califórnia, não me lembro, eu acredito que por volta dos anos 70, teve algumas pessoas que tentaram sintetizar heroína em casa. E essa heroína veio contaminada, né, com um composto chamado MPTP, que gerou Parkinson, né? Ele tinha uma afinidade ali pelas células da substância negra, destruiu aquelas células e ficaram com doença de Parkinson daí. Ficaram com Parkinson, né? Com parkinsonismo. Parkinsonismo induzido por essa substância. E, se eu não me engano, essa substância foi ou é utilizada como um modelo de indução de parkinsonismo, né, em animais para estudo, Pois né? pra você ver, né? Quantas drogas podem ser perigosas, né? Tem que tomar muito cuidado. Realmente. E uma descoberta, assim, feliz e infeliz, porque acabou descobrindo um modelo, né, para induzir Parkinson, para estudar melhor o Parkinson. E totalmente infeliz, porque, né, aquelas pessoas foram afetadas e talvez de uma forma irreversível e sem um tratamento muito eficaz, né? Mas olha só que interessante a questão das redes sociais, né? E dessa questão da dopamina, dos transtornos mentais causados pelas redes sociais. O DSM, que é um manual que a gente usa para diagnósticos psiquiátricos. Os médicos usam manuais para fazer diagnóstico. Daí tem um chamado que é CID, que é Classificação Internacional de Doenças. Né? E tem um DSM também, que é só critérios psiquiátricos. Ele adicionou um transtorno de jogo pela internet, específico de pessoas que têm uma desordem associada à impulsividade e ficam jogando o tempo todo joguinhos, games da internet. Então, foi a primeiro tópico, o primeiro distúrbio relacionado à internet que entrou nesses manuais, né? Mas a gente ainda precisa entender muito se existe, por exemplo, será que existe um transtorno relacionado ao uso de smartphone? Transtorno mental? Ou só são os outros transtornos mentais que já existiam antes, né? A gente ainda precisa entender muita coisa sobre essas adições, esses vícios comportamentais, né? Que as redes sociais vêm causando. É um mundo novo, né? Um mundo novo. E interessante, porque antigamente, quando a pessoa queria jogar, ela tinha que sair de casa, ir no cassino, Jogos de ir em azar, alguma coisa, né? Tal, né? E agora ela, às vezes, pode gastar dinheiro, né, com esses jogos e na sua própria casa, né? Então, muito isso fácil, né? É um risco muito grande, né? Inclusive de ruína, né? Ruína financeira. Então, tem pessoas, né, inclusive, que entraram em ruína por causa disso, né? Sim. Terrível. Sim. E assim, por conta de um quadro que ela não tem total controle, né, sobre isso. Ela acabou sendo afetada por um transtorno, um distúrbio, uma doença, vamos dizer assim, né, que realmente a gente precisaria identificar e tratar, né? Porque a gente tem um sistema no nosso cérebro, né, Marcelo? O sistema da recompensa, né? Que já é uma coisa muito bem estudada para drogas, e agora a gente está vendo que esse sistema da recompensa está alterado também em alguns vícios comportamentais, como as drogas digitais, né? Os smartphones e os games, né? Então, como é que é esse sistema da recompensa? Marcelo, explica um pouquinho aí para o pessoal. Pois é o sistema da dopamina, né? É um sistema límbico, né? Que tem a ver com as emoções e a dopamina nesse sistema gera a sensação ali de recompensa, de bem-estar, né? E foi muito bom para a evolução, né? Porque assim, quando o homem lá da caverna fazia uma atitude, algo bom para ele, gerava prazer, né? Então isso fazia com que ele tentasse repetir aquela atividade, né? Mas isso pode se tornar um vício quando ficam viciosos, se repetindo demais. E é a base do adestramento, né? Então, assim, quando você vai adestrar, por exemplo, seu animal, você precisa dar uma recompensa para ele, né? Ensina o cachorro a fazer xixi no lugar certo, dá um biscoitinho para ele. Ele vai associar a atitude com a recompensa, né? E essas vias, que são as vias mesolímbicas, né? São em grande parte dopaminérgicas, dopamina, né? Exato. Então, dopamina tá... Não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr, sempre é dopamina.
Mas o pessoal deve às vezes estar se perguntando aí, dopamina, né? É. Dopamina é um neurotransmissor. Pois é, e o Que que é é um um neurotransmissor? neurotransmissor, né? Né? Às Pois vezes é. o pessoal não conhece mesmo, né? E eu acho que é importante, né, a gente dar uma explicadinha aí. Explica aí, Marcelo, com suas palavras, o que é um neurotransmissor? Então, a gente tem o cérebro, ele funciona com estímulos elétricos, né? Mas esses estímulos elétricos, a gente chama isso de despolarização, né? Quando uma célula é ativada, vamos dizer assim. É, mas essas ativações, elas precisam ser controladas, né? Elas precisam ser guiadas. E o guia para essas despolarizações acaba sendo a sinalização do neurotransmissor. Então, o neurotransmissor é uma molécula que sai de uma célula que foi ativada dentro daquele circuito e vai para outra célula, né? E ativa aquela célula, não a de cá, não a de cá, a de cá, né? Aquela que eu quero que seja ativada, né? Igual aquela história que você gosta do beisebol, né? É, foi do livro da Anna Lembke aí, da Dopamination, né? Que eu vi Aham. a explicação, achei interessante. Eu não entendo nada de beisebol, assim, mas Eu eu também entendi não. a explicação mais ou menos. Você tem o cara que joga, né? O lançador, que é acho que é pitcher, Aham. e você E o tem outro é o o cara que catcher. pega, o catcher. Aham. E quando você joga, ele joga a bola pro outro pegar. Aham. Então, se você for pensar, a bola seria o neurotransmissor. E o catcher e o pitcher seriam os neurônios se comunicando um com o outro. Daí um joga a bola pro outro Aham. e se E comunica. aí, Então, talvez a mensagem seria o ponto, né? Quando eu é, conseguir passar a mensagem, eu, né, fiz um ponto. E interessante que da mesma forma que existe a dopamina e os outros neurotransmissores, né, acetilcolina, né, a- a- glutamato. glutamato, que são excitatórios, a gente tem também os neurotransmissores que são inibitórios, né, que vão, Uhum, porque quando a gente joga aquela bola ali, às vezes a gente não consegue acertar só um neurônio, né, a gente certa vários, né? acerta a vizinhança toda ali, né, Pedro? E aí o restante tem que ser inibido, né? É uma salada de neurotransmissores. Assim, tem dezenas de neurotransmissores ali, alguns, por exemplo, GABA, né? GABA, GABA, é um neurotransmissor que inibe, né? Mas às Aham, vezes ele está inibindo uma inibição, então ele está excitando. Então é bem exato. complexo, assim. É. Bem interessante isso, né? E lembrando um pouquinho do nosso métier aqui, né? Da dopamina, e já que você falou um pouquinho, né, de inibir o inibitório, eu acabei lembrando daquele esquema dos núcleos da base, né? Lá da doença de Parkinson. E eu tava lendo a respeito disso esses dias, é, a respeito principalmente do paciente com Parkinson, né? Que tem uma inibição, né, dos movimentos automáticos ali, né? E existe um fenômeno chamado freezing, né, o congelamento, quando a pessoa tem um Parkinson um pouco mais avançado e ela trava ali e não sai do lugar. Ela não perde equilíbrio, ela não cai, mas ela não vai nem para frente nem para trás de maneira automática, Tá né? congelada, né? Como Tá se estivesse congelado. congelada, né? Exato. Só que ele não vai de maneira automática. Mas se a gente tira o automatismo daquele movimento, né? Se a gente começa a contar os passos, se a gente começa a marchar, ou se a gente Um começa ritmo, né? a ter um ritmo, né? Estalar o dedo, a gente consegue sair daquela situação, né, Pedro? Verdade. Que coisa interessante, Como o né? cérebro, né, tem mistérios. Pois é, E você falou da doença de Parkinson, né? A gente tem uma síndrome, na doença de Parkinson, né? Pacientes com Parkinson podem desenvolver uma certa adição por algo, né? Por algum comportamento, por jogos de azar, né? Principalmente quando eles tomam algum tipo de medicação, que é o agonista dopaminérgico, aham, eles podem criar uma síndrome de desregulação dopaminérgica, né? Porque aham, na doença de Parkinson a gente tem deficiência de dopamina, mas uma desregulação da dopamina também, né? é. Interessante que a gente pensa na dopamina no Parkinson pela parte motora e está esquecendo todos os outros circuitos onde a dopamina age também, né? Pois é, E são realmente muitos. essa síndrome da desregulação dopaminérgica às vezes limita, né, o uso de algumas medicações, né? É, Eu tenho, por exemplo, paciente que, né, estava afastado do trabalho, né, com um ganho limitado e viciou em compras, né? Então, realmente, isso
né, um risco, Gastou muito dinheiro, né? Além da conta. acabou deixando, prejudicando, né, a família. E isso não é culpa dele, né? Aham. Talvez seja um pouco de É. culpa nossa e que não conseguiu, né, às vezes trocar a Arrumar um remédio medicação, e né? tal, é verdade. Pedrão, e o que que a gente pode fazer quando a gente não consegue mais controlar os sintomas da doença de Parkinson com medicação? É, eu acho que a gente pode tentar fazer alguma psicoterapia também, né? Isso pode ajudar. Também o DBS pode ajudar, né? Que é a estimulação cerebral profunda. Tem várias maneiras aí da gente agir. A doença de Parkinson atualmente não. No passado é, no passado, muito tempo atrás, né? Era uma doença que não tinha nada para fazer, né? Mas atualmente tem muito tratamento possível, farmacológico, com medicações e também não farmacológico, né? Aham. Você falou um negócio interessante sobre o DBS, né, a estimulação cerebral profunda, né, Deep Aham. Brain Stimulation, e uma cirurgia interessante onde a gente coloca um Como se fosse um eletrodo, marca-passos, né? né, um marca-passo Isso, dentro do cérebro, né. exato. E aí a gente pensa sobre os avanços, né, da neurologia, da neurocirurgia e da neurociência de forma geral, né, Pois é. onde a gente tem instrumentos, né, elétricos, eletrônicos, eh eh, servindo para interagir com a estrutura cerebral É, e gerar um benefício, né, de Pedro? certa forma é uma interface homem-máquina, né. E às vezes até algumas pessoas falam aí de chip cerebral, será que vai aumentar a inteligência, um chip cerebral daquele Elon Musk, né, o dono da Tesla, que tem a Neuralink, que é outra empresa Aham. que ele tem, que desenvolve, né, algum estudo nesse sentido. Mas a gente pode até fazer um episódio sobre isso, né, você topa? Interessante Bora isso, né? fazer? Bora? Bora, bora demais. Isso aí, fechado então. Eu lembro também daquela do trabalho, né, do Miguel Nicoleles a respeito do Interfaces, né. controle, né, controle cerebral de próteses, né, eh eh, aparelhos para realmente devolver a funcionalidade, né, andar. Isso É, eu é acho assim, coisas impressionante, né. incríveis vão acontecer nas próximas décadas. Já Coisas estão, que né, nem imaginamos. Isso é só já um vislumbre, na verdade. já estão Não, acontecendo, isso é né. só um vislumbre. O que vai Legal. acontecer é incrível, muito mais incrível do que a gente está Do que a pensando. gente consegue É. imaginar nesse momento, né. Hein, Mas Pedro? voltando ao tema lá das redes sociais, né, nessa era de hedonismo, essa era de prazer, né, Aham, muitas pessoas viciadas por essas drogas digitais, né, aham, viciadas em games, viciadas em redes sociais, em likes, né. uhum. Eu acho que, às vezes, a pessoa acaba até tendo baixa tolerância à frustração, ela vive num mundo digital quase que perfeito, só de prazer, ela É, não entende a dor, não aham, entende a frustração, aham, né. E tem já ouviu falar daquela geração NEET, né, NEET ou nem em português, né, que aham. é a geração de alguns jovens atualmente, eles não trabalham, não estudam, né, e ficam na internet, em games, e tal. Eu acho que tem muita relação, né, dessa baixa frustração, não querem ter frustração, não querem sentir dor, né, e a vida, quando a gente vive a vida, a gente vai passar por momentos que vai Aham, dar frustração, vai dar dor, né. aham. Então, quando a gente vive num mundo digital e hedonista, a gente meio que não vive a vida, né. A gente tá ali alimentando o No nosso mundo centro da paralelo, recompensa na com dopamina. Matrix, né, na É. matriz. E como é Ent que a gente faz, Marcelo, para tentar diminuir um pouco disso, Pois cortar é, isso? eu acho que a primeira coisa que a gente poderia sugerir, né, é limitar o tempo mesmo, né, o tempo de exposição, né. Uhum, Bota lá, vou ficar hoje 2 horas, bota o alarme, deu 2 horas, vamos fazer outra coisa, né. A segunda coisa que eu acho que é muito importante é a gente exercitar o corpo, né, porque quando a gente está exercitando o corpo, a gente descansa a nossa mente, né. uhum. Realmente, assim, deixa para foca ali no exercício, né, deixa a mente descansar e às vezes, isso faz parte, né, Às vezes deixar o celular de lado por um final de semana, esquece o celular, desliga o celular de vez mesmo e é, desconecta desse mundo digital, vai para um local em contato com a natureza, né,
O pessoal até fala jejum de dopamina, Pode né? ser Faz um jejum de interessante, né? dopamina, né? Exatamente, porque a gente vai acabar dando mais valor para aquela dopamina que a gente consegue, né? Pois é, e tem os pequenos prazeres da vida, né? Que nem a gente falou. Que Aham. são muito importantes, né? São Não muito é só importantes. não são só os grandes prazeres da vida. Exato, exato. E vocês, pessoal, vocês conhecem aí alguém que é viciado em games, que é viciado em redes sociais, em likes? Comenta aí, o que que vocês acham? Alguém que tá precisando ficar, às vezes, um tempinho fora das redes Desconectado sociais, da né? realidade, Desconectado. né? É, é interessante essa questão do mundo digital, né, Pedro? Porque quando eu olho o Instagram, às vezes me dá uma certa sensação de, pô, a vida de todo mundo é melhor do que a minha, né? Você olha lá, todo mundo bonito, todo mundo viajando e tal. Eu, pô, não, eu tô aqui trabalhando pra caramba, cuidando É, da meninada e tal. eu acho que o Instagram é voltado pra isso, né? Pra mostrar as coisas boas, coisas felizes, tudo, né? Exato. É bom, mas tudo com parcimônia, né? Com Mas algumas equilíbrio. pessoas podem sofrer por causa disso, né? Achando que os outros estão tendo uma vida incrível enquanto ele está na fossa, né? Se ele for comparar a vida dele com uma vida de alguma celebridade do Instagram, né? Aham. Ele pode sentir mal por causa disso, né? Exato, Mas todos exato. têm seus problemas na vida, É. pode ter certeza. E às vezes uma grande questão tem a ver com a saúde mental, né? Às vezes a pessoa já está um pouco depressiva ou já está realmente eh, tratando, né, um quadro depressivo e isso pode ser um fator para descompensar, né, Pedro? O Uhum, que que você verdade. acha aí? Não, acho que sem dúvida, né? Pessoa que já tem uma tendência pode piorar ainda mais com as redes sociais, né? Aham, Então, é importante você cuidar da sua resiliência mental, né? Outro exato. tema aí que a gente pode falar em algum outro Podemos podcast, falar, né? né? Mas acho que tá bom, né? Acho que é isso aí, né? Beleza. Isso Pessoal, aí, comenta pessoal. aí, dá um like aí, né? Sem dar like em excesso, né? Dá like só pro nosso canal, não dá like pra tudo que vocês verem não, tá? E, e vai no final de semana agora, programa aí pra ir pra natureza, vai tomar um banho na cachoeira, desliga o seu celular, vai escutar música, tá? É isso aí. Tchau. Até o próximo Falou, até a podcast. próxima.